contra o Guarani na capital paranaense. O Vasco enfrenta o Criciúma no Rio. Paysandu e Fluminense duelam em Belém e o São Paulo recebe o Atlético Paranaense. Um gol relâmpago logo na primeira rodada. Foi na vitória do Paraná Clube contra o Santos, que não perdia há 14 anos em estreias de brasileiro. E no final, para variar, o técnico Leão ficou irritado. Bastaram 14 segundos para o Paraná começar a surpreender. Alguns toques na bola, alguns segundos de jogo e Galvão fez seu primeiro gol numa primeira divisão de brasileiro. O Santos respondeu com toda a sua força. O goleiro Flávio, da mesma forma. Mas Léo conseguiu empatar. Só que Carlinhos não deixou a surpresa ir embora fácil. 2-1. Segundo tempo, e quem tocava com desenvoltura era o Paraná. E com André Luiz expulso, abriu-se mais espaços. Choquito aproveitou. 3-1. Robinho ainda deu o ar da graça, descontou. O Santos tentou o empate, mas o tempo passou rápido, para irritação do técnico Leão. Então, Leão, qual a sua reclamação ali e a avaliação da partida? Reclamação? Nenhuma. Maravilhoso, nunca vi tão bom. Não, mas... Eu fui tirar o meu diretor para não brigar, só isso. E a sua avaliação da partida? Eu acho que nós perdemos pelos nossos próprios erros e pelo erro de quem você já sabe. Quem, Leão? Você já sabe, você está assistindo? Eu sou repórter, você que está reclamando. O treinador. Ele conseguiu expulsar o nosso, ele provocou a nossa expulsão. Eu disse ao bandeirinha e o representante. A partir do momento que ele começou a gritar com os jogadores, ele ficou nervoso, se perdeu. Deu um cartão e não merecia o André, depois tirou o André. Podíamos ter empatado o jogo. Agora, gostaria de tê-lo do meu lado pelo menos uma vez. E a equipe se portou com uma hombridade, uma dignidade, só faz essa torcida ficar feliz. Obrigado. De Curitiba para Floripa, Sérgio Manuel cruza. E o juiz Wagner Tardelli marca pênalti de Bolívar em Rodrigo. Sérgio Manuel bate no canto e marca o gol da vitória do Figueirense sobre o Internacional. Em São Caetano do Sul, Mineiro dá um passe açucarado para a Somália, que com um chute só, resolve o jogo. São Caetano 1, Vitória 0. Mexe a cadeira, Somália. Em Ipatinga, Raoni cruza na cabeça do zagueiro Neto. Juventude 1, Cruzeiro 0. Maldonado arrisca, Alex intercepta e é derrubado por Zé Rodolfo. Dudu cobra o pênalti e empata para o campeão brasileiro. E olha o Dudu arrancando, entrando na área e chutando. A bola desvia no goleiro Eduardo Martini e é o gol da virada. Cruzeiro 2, Juventude 1. 2 empates sem gols na primeira rodada do Brasileirão. Em São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E no Olímpico, o jogo bem movimentado entre Grêmio e Flamengo nem merecia o placar que teve. O que dizer de Flamengo e Grêmio? Convenhamos, eles dispensam apresentações. Somando os títulos dos dois clubes, pelo menos os mais importantes, são 2 mundiais interclubes, 3 Libertadores, 7 brasileiros e 5 Copas do Brasil. Essa é a apresentação. E o Flamengo 2004 surpreendeu o Grêmio. O craque pede a bola. É uma ordem. Christian manda no travessão. Então, outro craque pede a bola. Felipe manda na trave. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo. No segundo, um lance incrível. Felipe driblou o goleiro Tavarelli 2 vezes, mas Jean desperdiçou. Começavam os efeitos da ressaca do título carioca. Por ter conquistado o título estadual e logo em seguida jogar um jogo realmente é muito difícil, o cansaço. E o Grêmio melhorou, só que não mexeu no placar. Aliás, frustração dos dois lados. Além, é claro, daquela sensação de que eles poderiam tentar e só lamentar a noite inteira. O Corinthians tenta esquecer a campanha do último Paulistão, mas como fazer isso se já foi logo perdendo para a Ponte?
Ainda no primeiro tempo, a primeira expulsão. Tão acostumado com o estádio, Piá caminha para o vestiário da Ponte. Fábio Costa corrige a rota. Estreia ruim também para o novo time de Piá. O Corinthians toma a bola na trave. Fábio Costa toma sufoco. Mas o gol é inevitável. Marcos Vinícius faz 1-0. André Cunha está impedido no lançamento, mas ganha o escanteio. Na cobrança, Marcos Vinícius cabeceia e o Weldon marca. Depois simula uma falta e toma o rumo de Piá. O primeiro gol do Corinthians é um ponte pretano quem faz. Alexandre, ex-Palmeiras, desvia o cruzamento de Rogério. 1 minuto depois, Roger de cabeça faz o terceiro da Ponte. No pênalti de Luiz Carlos em Jô, Coelho bate e diminui. Mas o Corinthians começa o brasileiro como terminou o paulista, perdendo. Nós já estamos habituados e vamos trabalhar nesse sentido, procurando fazer com que o grupo assimile o revés. As semelhanças entre Botafogo e Goiás na estreia do Brasileirão. Os dois times foram mal nos estaduais. E as diferenças? Gigantescas, abissais, enormes. Feriado à tarde, um programão para criançada, clima de matinê. No meio delas, Sandro mal consegue andar, entra com ares de super-herói. A gente fica feliz, né? Um gol logo aos 2 minutos. É o primeiro do campeonato que o juiz deu para João Carlos. Mas será que a bola entrou? Entrou, claro. Tem certeza? Tenho. Eu consegui dar um chute na bola, me parece que ela ainda estava em cima da linha, eu também tenho dúvida. Tire sua dúvida, Arley. A bola realmente fica em cima da linha. Gol irregular. O torcedor agradece. Mas esse clima ameno de sessão da tarde durou pouco tempo. Os super-heróis da criançada logo se tornaram vilões. Sandro erra o passe. Alex aproveita, invade. E aí, já era. O Sandro, que é muito ruim, chutou a bola em cima do cara e depois caiu dentro da área. O Goiás domina o jogo, começa a perder chances. Enquanto o Botafogo mal consegue atacar e quando consegue, falta alguém. Bota o Luizão, pelo amor de Deus! Rodrigo Tabata faz o lançamento. Alex recebe, invade e vira o jogo. No segundo tempo, o Botafogo volta com Almir e Luizão no time. Mas na estreia em jogos oficiais, Luizão é apenas esforçado. Coisa que o Goiás nem precisa muito para golear. Alex entra driblando. Primeiro João Carlos, depois Sandro. É o terceiro dele no jogo. Os visitantes ainda esnobam. Passeiam na casa do Botafogo. Quase no fim, Jorginho Paulista faz pênalti em Leandro. Guarde este nome. Alex Dias de Almeida. De novo ele. Alex 4, Botafogo 1. Cada jogo é uma decisão, o campeonato é de ponto corrido. Então nós somos determinados e conseguimos fazer 3 pontos aqui e eu consegui fazer os 4 gols. Vergonha, Sam? Não, que vergonha que nada, aqui não existe negócio de vergonha, não. Difícil é convencer o torcedor. O time não está reagindo dentro de uma continuidade. O que você E a desconfiança? 60% desacreditada no time, né? 14 mil torcedores viram um cruzamento na área tricolor, onde Odivan falhou e Selmir aproveitou para colocar o Paysandu na frente, 1-0. A torcida ainda comemorava quando, na saída de bola, Ramon invade a área e toca para Romário fazer o gol 900 da carreira e empatar a partida. No escanteio cobrado por Jobson, a bola encontra Selmir, 2-1 Paysandu, para a surpresa do pequeno André, que curtia sua primeira vez no estádio. É muito legal aqui, muito divertido. Tá empolgado mesmo. É muito claro! É gol! É gol! Ramon recebe, invade a área e chuta certeiro pro gol. Era mais um empate tricolor. Aos 29 minutos, Ramon aparece de novo para colocar o Flu na frente. E o que era desconfiança vira revolta.
47 minutos do segundo tempo. No cruzamento de Luiz Fernando, Jobson cai na área e o árbitro marca pênalti. Rogério Souza cobra e deixa tudo igual no Mangueirão. Paysandu 3, Fluminense 3 e a bronca carioca. A infelicidade do juiz ali marcou o pênalti. Nós saímos com esse resultado aí, injusto. Faltou caprichar, a gente tá com o resultado nas mãos, 2-1. Vacilo da gente, a gente vai tomar 2 gols. No brasileiro mais arriscado dos últimos anos, a torcida paraense começa em alerta. Já o tricolor paulista venceu heroicamente o Furacão. O São Paulo entra em campo e começam os gritos. Mas o artilheiro não está inspirado e desperdiça a única chance que tem no jogo. Cara a cara com Diego, chuta em cima do goleiro. O Atlético joga melhor, chega com facilidade ao ataque, mas também não é a noite de Ilan. 1, 2, 3 tentativas e nada. As coisas ficaram ainda mais difíceis para o São Paulo no segundo tempo. Com menos de 15 minutos, o time já tinha 2 jogadores a menos. Rodrigo faz falta em Marcão, mas é Marquinhos quem recebe o cartão vermelho. 4 minutos depois é a vez de Velber. Ele agride Ramalho e também é expulso. 11 do Atlético contra 9 do São Paulo. Parece que encarnamos um espírito guerreiro, não sei da onde. E quem mais encarna o espírito guerreiro é Gustavo Neri. Ele corre, marca, dribla. E nesta jogada deixa Marinho e Igor para trás. E solta a bomba. Golaço. Difícil, acho que todos nós estamos aqui de cabeça quente nesse momento. O melhor é nós não falarmos nada. Se nós falarmos, poderemos dizer algumas coisas que não é bom logo no início. Superação com 2 a menos, acho que é super importante essa vitória e demonstrar isso pro torcedor. O Internacional derrotou o Palmeiras em Porto Alegre. Graças à lambança do goleirão Marcos, um certo alguém vai aparecer para dar um pitaco. Muita disposição, pouca inspiração. Não é apenas rima, é Internacional e Palmeiras. Marcadores em alta, oportunidades em baixa. Desse jeito, o gol só podia sair de um erro. Neste caso, um grande erro, do tamanho de um pentacampeão. Bola recuada. O goleiro Marcos tenta sair jogando e... E olha o Marcos fazendo bobagem, vai tomar o gol, Palmeiras! Gol! O Nilmar do Internacional! O que eu posso fazer? Eu chutei, não sabia que tinha um jogador deles na frente. Eu poderia até ter dado um corte dele para dentro, mas o campo tá prendendo um pouco a bola, então quer dizer, mais uma vez erro meu, né? Paciência. Ainda no primeiro tempo, o Internacional perde Vinícius, expulso. É aí que o jogo melhora. É aí que o Palmeiras pressiona. Mas também sofre com os contra-ataques. Neste lance, o árbitro Giuliano Bozano não dá pênalti em Nilmar. A falta dentro da grande área com a bola em jogo, pênalti. O sufoco só termina aos 48 minutos. E hoje, dia dedicado ao goleiro, Marcos não tem apenas motivos para comemorar. Lambança! Belo Horizonte e belos gols. No Mineirão, Carlinhos cruza da direita e Renato de primeira faz Atlético Mineiro 1-0 no Vasco. Agora Robson Luiz joga a bola para a área e acerta o ângulo do goleiro Eduardo. É o empate do Vasco, 1-1. No Maracanã, escanteio para o Coritiba. Reginaldo Nascimento desvia e Tuta deixa os paranaenses na frente do Fluminense. Ramon lança Romário que toca no cantinho do goleiro Fernando. Santa canela do baixinho. Mais um empate em 1-1. Em Campinas, Marcinho faz bonita jogada e Fabrício Carvalho faz 1-0 para o São Caetano no Guarani. Cruzamento da direita, Nil tenta. A bola bate na defesa e Alexandre empata. E tome 1-1. Gustavo Neri avança, tabela com Cici e faz São Paulo 1-0 no Criciúma.
Reinaldo é derrubado por Alexandre na área. Pênalti, que Rafael bate e empata para os donos da casa. Adivinha o placar? 1-1. Em Salvador, Vinícius, cheio de estilo, lança Obina, que faz o primeiro do Vitória sobre o Paraná. E vem muito mais aí. Agora é Obina que cruza e Kleber marca o segundo. Ninguém segura o Vitória. Ninguém segura Xavier, que rouba a bola no meio de campo. Avança e faz o terceiro. Kleber encontra Edilson, que marca o quarto. O Capetinha também faz o quinto, dessa vez de cabeça. O gol de honra do Paraná sai nessa cobrança de falta de Fernando. A bola ainda bate na barreira. O sexto do Vitória tem o toque de Edilson para Leandro Domingues. Esse jogo não é 1-1, é 6-1, meu rei. A campanha no Campeonato Paulista foi desastrosa. A estreia no Brasileiro foi com derrota. O gol de Rincon nos acréscimos deu um alívio para a torcida do Corinthians. Vem aí um Corinthians que, apesar de não ter nomes tão emblemáticos, ainda é capaz de fazer o coração bater de um jeito diferente. O jogo é contra o Paysandu. Pouco mais de 6.000 torcedores e quando é preciso corresponder a um amor antigo, vale tudo. Até gol de zagueiro apaixonado. Rogério cobra escanteio. Anderson sobe mais que a zaga e faz Corinthians 1-0. O gol é para todos os corintianos. O beijo na aliança é para a Débora. Vou casar aí em junho. Estou muito feliz, estou vivendo a melhor fase da minha vida, tanto com a minha família, com a minha noiva, quanto com o Corinthians. O Corinthians fica sem Rogério, com dores na perna. É sofrimento atrás de sofrimento. O time se atrapalha. Perde o rumo, mas não perde o apoio da torcida. Nem mesmo quando Jobson cobra escanteio e Rogério Belém desvia, deixando tudo igual, 1-1. Só que o Paysandu não consegue segurar a pressão. Selmir é expulso. Lecheva também. Nem sempre se pode ter tudo. Homens a mais, tempo de menos. A tortura só termina no último minuto. Já nos acréscimos, Rincon aproveita cruzamento de Coelho e completa de cabeça. Corinthians 2-1. A primeira vitória no Brasileirão. Uma vitória, uma das mais corintianas que eu já vi. É, como toda briga de amor, sempre chega a hora de fazer as pazes. Eu fiz o meu melhor! Leverkusen, o primeiro a sair. O Globo Esporte abre a contagem. Saiu primeiro, certamente não será o último. Foi na Vila, na derrota do Botafogo para o Santos. Antes do jogo começar, Leverkusen já diz que vai deixar o Botafogo. Aparentemente está terminando meu ciclo. Bem que o ciclo podia terminar com uma vitória, né, Levir? Mas a cabeçada de Sandro bate no travessão. E Júlio Sérgio salva o que seria um belo gol contra de Clayton. O técnico lamenta as chances perdidas e vê seu time ser pressionado pelo Santos. Robinho aparece livre. Pra fora. Renato só dá Jefferson. O Botafogo só não consegue parar Diego. Neste lance até que consegue, mas Túlio recebe o cartão vermelho. A situação do time de Levir piora quando Robinho faz boa jogada. Tenta o gol e Jefferson espalma. Diego aproveita o rebote. 1-0. Agora, o próprio Diego faz a jogada. Entra na área e bate forte. 2-0. Não me preocupo em ajudar o Santos. Foi o que eu sempre fiz. Agora, quando faz gol, é lógico que é melhor. E é o que eu vou procurar fazer daqui pra frente. Se o Santos se livrou da crise, o Botafogo afundou ainda mais. Com 2 derrotas em 2 jogos no Campeonato Brasileiro, o time está agora também sem treinador, já que Leverkusen pediu demissão. Os 2 erros que nós cometemos, que foi uma perda precoce assim da Copa do Brasil e um início muito ruim contra o Goiás. Essas seriam as 2 situações técnicas assim que me abalaram um pouco. Acabou aquela alegria, aquela harmonia no trabalho. Acho melhor trocar de áreas, tá? Então, mas eu guardo
Vou guardar as melhores lembranças do Botafogo, da oportunidade que o Bebeto me deu com a diretoria, enfim. Teve ida e volta e agora são 900. O salário mínimo vale R$ 240. A arquibancada na Arena da Baixada, 30. A torcida do Atlético Paranaense reclama do preço, boicota o jogo e o Figueirense agradece. R$ 30. Um ingresso é para acabar com qualquer incentivo. O protesto da torcida do Atlético esvaziou a Arena da Baixada. Foram menos de 2.000 torcedores. Bom, para a pequena torcida do Figueirense, que deitou e rolou na arquibancada. Com um time disposto e super concentrado, não foi difícil controlar o Atlético. Na falta cobrada por Sérgio Manuel, Diego não segurou e Fernandes livre mandou no ângulo, 1-0. Para a torcida do Atlético foi uma ducha de água fria. E olha, nem a expulsão de Carlos Alberto no primeiro tempo mudou os rumos dessa história. Porque o Figueirense continuou disposto. E na segunda falta cobrada por Sérgio Manuel, Márcio Martins emplacou. Cabeçada perfeita, 2-0. O Atlético abusou de perder gols. Dagoberto mandou na trave e Ilan mandou para fora o pênalti. Mesmo com um a mais, o Atlético não conseguiu reagir. Agora Felipe invadiu a área do Atlético e foi derrubado. Pênalti. Dos pés de Sérgio Manuel saiu o terceiro do Figueirense. Foi o gol da vitória e da liderança do Campeonato Brasileiro. É o trabalho, é seriedade, respeitamos muito o Atlético, mas soubemos tirar proveito dessa instabilidade deles. E o time está saindo de campo líder do campeonato, independente de qualquer resultado. Tamo aí, vamos curtir essa liderança. Com muita vergonha. E como é que vai resolver isso? Trabalhando e vencendo os próximos jogos. O Figueirense continua imbatível contra o Atlético do Paraná. Na história dos brasileiros, o time de Florianópolis jamais perdeu para o rival. E no jogo de hoje, foi escrito mais um capítulo. 0 no São Caetano. 1 minuto depois, Anderson Lima acerta a direita. É o empate do Azulão. Fabrício Carvalho tenta o chute e depois é derrubado pelo goleiro Montoya. Marcinho cobra e vira o jogo. Depois do escanteio, o goleiro Silvio Luiz sai mal e Franco empata para o Independiente. Pênaltis. Gilberto faz a cobrança que coloca o São Caetano nas oitavas de final contra o América do México. Festa no ABC Paulista. Daqui a pouquinho, gols pelo mundo, pelo Brasil e a bela atuação. Virou carnaval fora de época. Florianópolis não é mais a mesma. Boa parte da cidade se encontra aqui. No jogo contra o Santos, não foi diferente. O torcedor veio e, no dia dela, trouxe a sogra. Pé quente essa senhora. Num jogo cheio de bons lances, Figueirense e Santos não deixaram o torcedor parado. No primeiro tempo, numa escapada, Fernandes recebeu e acertou o canto. 1-0. Não demorou e o Santos respondeu. Falha do Figueirense, bom para Robinho. 1-1. No segundo tempo, quem se destacou foi o goleiro Júlio Sérgio, que fez várias defesas. Mas aí, num descuido, acabou tomando. Chute de Sérgio Manuel, perfeito. Esse foi o gol da vitória. Mais uma vez, o caldeirão do Scarpelli fez a diferença. Foram 20.000 torcedores empurrando o time contra o Santos. E o Figueirense sai de campo como líder do Campeonato Brasileiro. Coisa linda, né, de ver esse estádio assim. No Caio Martins, tem Galo Branco na área do Botafogo. Dejair cruza e Quirino mergulha. 1-0 Atlético Mineiro. Novo cruzamento, nova cabeçada certeira de Quirino. A reação do Botafogo começa neste chute com categoria do veterano Valdo. Agora, cruzamento da direita, ninguém alcança a bola e Camacho pega bonito de primeira, 2-2. O Lanterna Botafogo consegue seu primeiro pontinho no campeonato. Vander cobre o escanteio e Alexandre sobe mais que a defesa do Goiás. É o primeiro da Ponte Preta em Campinas. Cruzamento da esquerda, o Eldon ajeita de cabeça e Vander vem que vem. 2-0, placar final. A Macaca é vice-líder do Brasileirão.
De Tuta para Aristizábal. E o Coritiba sai na frente em casa contra o Internacional. Belo passe de Alex para Nilmar, que é derrubado na área por Fernando. Pênalti, que Alex bate e empata, 1-1. No estádio Independência, em Belo Horizonte, Maicon cruza. A defesa rebate mal e Dudu faz Cruzeiro 1, Criciúma 0. O atacante agora é artilheiro do Brasileirão ao lado de Alex do Goiás com 4 gols. Escanteio da direita, Gomes sai errado e Ronaldo empata. De Reinaldo para Luiz Paulo. De Luiz Paulo para Reinaldo virar o jogo para os catarinenses. O campeão brasileiro respira no finzinho. Jussier de cabeça empata e fica assim 2-2. Em Belém, Jadson invade a área e toca no cantinho. Atlético Paranaense 1-0 no Paysandu. André Luiz é derrubado na área. Pênalti que Ilan não desperdiça. Agora Jadson deixa Ramalho livre para fazer o terceiro e fechar a conta. 3-0 Furacão no Papão. Alívio para uns, problema para outros. O Grêmio goleou o Corinthians e desencantou. E o time paulista decepcionou. O começo, bom, foi no mínimo preocupante para os dois lados. Em meia hora de jogo já eram 40 passes errados. E bastou acertar um pouquinho para o jogo mudar bastante. E quem acertou foi o Grêmio. Passe de Bruno, gol de Christian. E no melhor estilo repeteco... atacante é isso, atacante é isso mesmo. Ele de novo, Christian concluiu a jogada de Leanderson. Ganhar no grito ainda era a arma corintiana. De nada adianta se o ataque não funciona. E o time erra lá atrás. Piá proporcionou a jogada do Grêmio. E os 3-0 com Bruno. Ruim com 11, pior com 10. Fabinho foi expulso. E o Grêmio fechou o placar com Fábio Pinto, que aproveitou o rebote da bela jogada de Marcelinho. A gente parece time de juvenil, a gente toma uns gols que não dá pra acreditar. Para contrastar, a alegria tricolor em dobro. É a primeira vitória no Brasileirão. E, ufa, o fim de um jejum de um mês sem vencer. A história mostra que é difícil o Fluminense vencer o São Paulo. E na derrota de ontem do tricolor carioca sobrou reclamação do juiz, do bandeirinha, do ex-goleiro. É o terceiro jogo do Flu que um erro da arbitragem influencia o resultado. Que sina! No Morumbi, até cadeira vazia tem saudade dele. A pequena torcida parece concentrada no jogo, mas que nada. Toda hora o pensamento viaja lá para a Hungria. O São Paulo sem Luiz Fabiano parece outro time. Pode até dominar o jogo, mas falta charme, falta gol. No Fluminense também está faltando alguém. Sem cerimônia, Fernando Henrique tomou posse no gol. Danley renunciou ao cargo horas antes da partida e já está a caminho de Minas Gerais. Chegou um fax do pessoal do Atlético fazendo uma proposta e com o valor pagando a multa rescisória, né? Então o que eu passei para eles o que tinha e foi isso aí. Por absoluta falta de opção, ele ainda ficou no banco. Mas depois do jogo, foi convidado a sair pela porta dos fundos. O Fluminense o preparou, né? Ressuscitou praticamente e ele fez isso com o clube. Então não merece nenhuma consideração. Mesmo com as ausências, o gramado ainda está cheio de estrelas. De repente, Romário. E no outro tricolor, cadê Luiz Fabiano, hein? No jogo do grande ausente, sobrou espaço para o brilho de Edinaldo Batista Libânio. O nome é desconhecido, o jogador nem tanto. Levantamento, grafite! Sou eu mesmo. É ele, o atacante de 1,89 m que cresce em campo, enquanto as estrelas do Fluminense vão se apagando. Ramon fura. Edmundo explode. Deixa o campo no segundo tempo, fazendo careta e protestando contra o treinador.
Saiu bem irritado, né, Edmundo? É lógico, pô, nunca saí na minha vida. Chega esse treinador aí, 3 jogos, 3 substituições na metade. Não posso ficar satisfeito, né? É, um direito que ele tem de estar aborrecido. Enquanto eu achar que ele vai ter que ser substituído, ele vai ser substituído. No finzinho, o jogo melhora, enquanto a arbitragem piora. Se o tranquilão Ricardo Gomes está assim, algo grave aconteceu. O gol de empate que deveria valer, não valeu. Não há impedimento. Nós estamos respeitosamente protestando que o Fluminense está sendo prejudicado. E não é prejudicado pouco, não. Muito. Porque nos 3 jogos o Fluminense é prejudicado. Significam 7 pontos. O senhor pretende fazer alguma coisa? Matar o Armando Marques, talvez, né? Só isso, porque o que se pode fazer? Na rodada de amistosos pelo mundo, o resultado mais surpreendente aconteceu em Bucareste. A Romênia recebeu a Alemanha e sapecou uma goleada de 5-1. O Japão de Zico foi a Praga e venceu a República Tcheca por 1-0. E teve mais gol por aí. 45 mil torcedores no Cotton Bowl para Estados Unidos e México. O Brasil jogou lá contra a Holanda na Copa em 94, lembra? E a galera só grita gol aos 48 do segundo tempo. Depois da jogadinha de falta ensaiada, Tuelman tenta, Sanches defende e Pope garante a vitória dos americanos. Em Coimbra, Portugal recebe a Suécia, que abre o placar com o Karlström. Falhou, hein, Ricardo? Pênalti para os gajos, mas Figo desperdiça. Rui Costa passa, Pauleta empata. Christian ganha de Frechô na corrida, cruza e Rui Jorge marca contra. Assim fica difícil. Escanteio e Nuno Gomes evita a derrota dos anfitriões aos 47 do segundo tempo. Ufa, Felipão! Os argentinos homenageiam Maradona em Casablanca, no Marrocos. El Carcuri dá bobeira na frente de Crespo. Ele rouba a bola e tenta 2 vezes, até que Kili Gonçalves chega no rebote para resolver. Argentina 1, Marrocos 0 e fim de papo. Em Gênova, a Itália recebe a Espanha na despedida de Roberto Baggio. Fernando Torres começa estragando a festa do anti-herói do Tetra. Mas Vieri garante pelo menos o empate. Baggio tenta, mas sai sem o golzinho dele. E agradece o apoio da torcida italiana. Os 47 mil húngaros que foram ao estádio Ferenc Puskás assistir à seleção brasileira voltaram para casa satisfeitos. Viram os primeiros gols do Brasil do ano numa bela exibição e ainda comemoraram um golzinho da Hungria. O Brasil vai ganhar de 3, 4 gols, disse na véspera do jogo a Miss Europa, essa bela húngara. Quem diria? Não é que além dos óbvios predicados estéticos, ela ainda bate um bolão como comentarista de futebol? Porque foi uma previsão perfeita. Antes do jogo, uma homenagem a Zagallo, todos com as camisas número 13, pelos 250 jogos dele pela seleção, e o mesmo sorte para o time. Zagallo, aliás, é fã número 1 dele mesmo. Eu, como técnico, foram 154 jogos dirigindo a seleção brasileira com apenas 11 derrotas. 11 em 154? Pô, tem que botar naquele livro do recorde, não é isso? Pô, eu que tenho que fazer minha promoção, gente. Vamos lá, pô. O bom humor estava também dentro de campo. Na bicicleta de Ronaldinho Gaúcho, a demonstração da disposição dessa seleção. E aí foram 3 gols no primeiro tempo. Kaká fez o primeiro num passe de Ronaldinho Gaúcho. Para variar, Luiz Fabiano fez o segundo numa jogada de Kaká. O terceiro gol foi desses de manual, cruzamento da linha de fundo e o centroavante completa. Luiz Fabiano, Brasil 3-0. Mas no segundo tempo, como a Miss falou, em que eram 4 gols, a seleção fez mais um. Aliás, primeiro levou um gol. O atacante húngaro, impedido, ainda deu sorte na rebatida. O quarto gol brasileiro foi o mais bonito. Ronaldinho pede licença no meio de vários húngaros, dribla o goleiro e faz 4-1. Finalmente a seleção dá uma goleada. Fazia tempo. Há 4 anos que a seleção não vencia uma seleção europeia aqui na Europa. E desde a Copa do Mundo que não fazia 4 gols numa partida. A volta do bom futebol chegou na hora certa. O time jogou com vontade, com disposição e, sobretudo, com a qualidade do futebol brasileiro. E exorcizamos um fantasma, né? Graças a Deus, acabou.
Jardel está chegando. O Bolton da Inglaterra liberou o jogador e ele vai defender o Palmeiras por 3 meses. De repente, ele ajuda o clube a conseguir uma vitória no Brasileirão, porque até agora, nada. É preocupação logo de cara. No primeiro ataque do Vitória, Sérgio faz pênalti em Obina. Edilson dá apenas um toquinho e marca 1-0. A senhora bufa, está irritada, desse jeito não dá. Até que, de repente, dá. Dá porque tem Wagner. Ele recebe na esquerda, dribla e chuta cruzado. 1-1. Ela se benze, graças a Deus. E 2 minutos depois, tem mais. Munhoz cruza e Pedrinho cabeceia. 2-1. Já no segundo tempo, Alceu comete falta em Magnum. Pedro bate e Sérgio não consegue tirar. 2-2. O Vitória também contou com a colaboração do árbitro Heber Roberto Lopes, que não marcou esse pênalti de Carlinhos em Lúcio. Assim, o time baiano foi a 4 pontos e está em 9º lugar. O Palmeiras, com 2 pontos, é o 19º. O Palmeiras continua sem vencer no Campeonato Brasileiro e vai tentar se recuperar no domingo contra um adversário também em desespero, o arquirrival Corinthians. O jogador pode ir do céu como pro inferno. Tomara que domingo a gente consiga sair vitorioso. O palmeirense continua preocupado com o time. O técnico Jair Pisserni, nem tanto com o cargo. Bom, derrubar técnico, estou nem um pouquinho preocupado com a situação. Eu vou na minha, né? Não tô nem aí, não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Aqui no Brasil é assim. Na terceira rodada já caiu o segundo técnico. Agora foi a vez de Arthur Neto, do Paysandu. E no lugar dele entra Givanildo Oliveira. Essa é a 4ª vez que ele comanda o Paysandu. Em 2002, levou o Papão à Libertadores, depois de vencer a Copa dos Campeões. O Paraná vence o Flamengo de virada e confirma o tabu de que o rubro-negro não consegue vencer em Curitiba. O Flamengo entrou em campo sem o astro maior Felipe e contra o seu algoz maior, o Paraná Clube. Em 10 confrontos entre as duas equipes em campeonatos brasileiros, o Paraná havia vencido 8 vezes, contra apenas 1 vez do Flamengo, e isso 7 anos atrás. Mas o presente parecia reservar boas novas ao Flamengo. Quando o Paraná dominava, a bola não entrava. O time paranaense chegava perto e quando o substituto de Felipe, Rafael Gaúcho, teve a chance, aproveitou. Primeiro gol do Flamengo no campeonato, 1-0. O segundo tempo dava mostras de que a maldição Paraná teria um fim na vida do Flamengo. Mas deu margem para o destino provar o que as estatísticas insistiam em mostrar. O Paraná, pior em campo, começou a reação. Adriano empatou. Porta aberta, 1 minuto depois, Galvão virou o placar. Pior para o técnico Abel Braga, que logo depois de colocar o Robson em campo para tentar uma reação, viu o jogador ser expulso. Fim de jogo, Paraná 2-1 no Flamengo, mais conhecido pela torcida tricolor como... Agora as notícias de hoje de manhã do Fluminense. O ambiente ainda está tenso no clube. Não chamem mais para a mesma mesa tricolor Edmundo e Ricardo Gomes. É lógico, pô, nunca saí na minha vida. Chega esse treinador aí, 3 jogos, 3 substituições na metade. Não posso ficar satisfeito, né? É, um direito que ele tem de estar aborrecido. Enquanto eu achar que ele vai ter que ser substituído, ele vai ser substituído. Os jogadores se reapresentaram ao treinador. Além de Romário, que vai fazer um trabalho à parte, uma outra ausência foi sentida. Depois de declarar que não trabalharia mais com Ricardo Gomes, Edmundo não apareceu nas Laranjeiras. Eu acredito que vai ter outros problemas desse nível, porque eu não vou mudar minha conduta. Já avisei isso desde que eu cheguei. Não estou aqui para agradar ninguém, não vou agradar ninguém. Vamos esperar uma colocação do Edmundo. Se ele se desculpar publicamente, posso rever a situação. Mas agora a situação está definida, foi ele próprio que definiu.
A diretoria entrou em contato com Edmundo. O atacante estava em São Paulo e disse que não foi às Laranjeiras hoje de manhã porque achou que o treino seria à tarde. Se Brasil é sinônimo de futebol, no Brasileirão Rio de Janeiro é sinônimo de fracasso. Diante do Guarani, o Vasco continuou a usar este dicionário que entristece o torcedor carioca. 5, 4, 3, 2, 1, 0 a 0. Os números podem contar a história de uma partida, começando pelas estratégias das equipes. Joel Santana arma o esquema defensivo e coloca o Guarani no 3-6-1. Se você for analisar dessa forma, parece linha de ônibus mesmo. Técnico Geninho adota o sistema 3-4-3. Traduzindo, o Vasco tem 3 zagueiros, 4 no meio de campo e 3 no ataque. Já o Guarani começa com 3 zagueiros, 6 no meio de campo e apenas 1 na frente. Na contabilidade dos primeiros 45 minutos, são 14 faltas, 2 cartões amarelos e 9 chutes ao gol, dos quais 7 dos cariocas. Fraquinho com Igor, surpreendente com Anderson, 1. 2 vezes. No rebote, Valdir acerta a trave. De novo com Anderson. Enfim, o gol de Vitor Boleta, mas o camisa 6 está impedido. Na única vez em que os visitantes se aventuram, Nil e Patrick trocam passes. Sai o cruzamento e Alexandre faz de cabeça. É o segundo gol do Guarani no campeonato. É o segundo gol de Alexandre. Hoje, muitos números, mas o único número, né? 11 contra 11 dentro de campo. E no 11 contra 11, o time de Campinas poderia ter feito 2, 3 a 0 no fim da partida. Saldo do jogo, para o Guarani, positivo. 3 pontinhos, né? Tá bonito. Para o Vasco, 2 derrotas em casa. Apenas 1 pontinho conquistado. 22º lugar. Os números não mentem, você está colocando os números que é a verdade. Para consolar os vascaínos, se é que é possível, eles não estão sozinhos. Jamais o futebol carioca iniciou tão mal um Brasileirão. 6 empates e 6 derrotas em 12 jogos. Entre Fluminense e Vasco foi decidido com um gol contra. Antes desse refrão, teve aquele outro. Cariocas em pânico. Que fase! O Maracanã quase vazio vê Romário sair lá de longe para abraçar e beijar o folclórico Pai Santana, famoso pelas mandingas. Só torce para que ele não se machuque, que ele faça uma boa partida. A bola rola e, quem diria, Romário sai de campo com 4 minutos. Um velho problema na panturrilha. Pai Santana. Ah, meu amigo, é um acidente de trabalho. E sem Romário, o jogo que já não tinha Edmundo, Roger, Petkovic, Beto, Alex Alves, Marcelinho, definitivamente virou o clássico dos coadjuvantes. São nomes à margem da fama. A chance do Vasco é de Igor. A do Fluminense passa por Maicon e termina em Tiuí. Ramon vai sair no intervalo e deixar o tricolor quase só com o garoto. Um deles dribla e a decepção de Tiuí, de 18 anos, dura pouco. Thiago cruza e Henrique faz contra. Para o árbitro, gol de Tiuí. Se der espaço, ele arrisca mesmo. Estão dando brecha. A gente vai entrando, vai procurando nossos espaços, né? Lá vem Serjão e coitado do gramado. Era uma prévia. Falta em Alessandro. Serjão expulso. O Vasco bem que tentou. Mas 6 derrotas nos últimos 7 jogos já é demais. Está na sua cabeça a possibilidade de repente, não continuar com o trabalho? Toda possibilidade existe. Nenhuma possibilidade é descartada no momento que você tem uma campanha com os números desfavoráveis. Para o Fluminense e para os cariocas... Hoje, tiramos essa urucubaca aí e saímos com a vitória.
Depois do jogo, Ricardo Gomes jantou com Edmundo. 4-1 do Barça. Na Itália, ou melhor, em Milão, o fim de semana é de comemoração de título e de festejar. Kaká, o brasileiro, faz o cruzamento para Shevchenko marcar o gol do título. O Milan, que também tem Dida, Cafu e Serginho, é campeão italiano pela 17ª vez, com uma das melhores campanhas da história, 79 pontos, e ainda faltam 2 rodadas para o fim do campeonato. Primeiro ano na Itália, chegar assim, dessa forma, sendo campeão italiano, para mim é muito mais daquilo que eu pedi, eu pensei. Parabéns, Kaká. E logo depois do Globo Esporte, tudo igual. Faixas para o 27º título estadual do Flamengo. Faixas para o primeiro título estadual do São Caetano. O encontro começa em ritmo de festa. A volta de Felipe fez o torcedor acreditar que a primeira vitória do Flamengo no campeonato chegaria. E sem marcação individual, fez o que pôde para colocar Jean na cara do gol. Mas o domingo não era do jogador que marcou 3 vezes na final do Carioca. Por outro lado, Silvio Luiz mostrou porque o São Caetano teve a melhor defesa dos últimos 3 brasileiros. Claro que contou com a sorte também. Jean perdeu a 4ª chance. A gente não tem um centroavante na ato, mas o Jean vem fazendo uma bela campanha, não é porque ele perdeu alguns gols hoje que ele não serve mais. No segundo tempo, Felipe apaga um pouco. Flamengo sente. São Caetano também. Era hora de buscar a primeira vitória em 2 anos e meio no Rio de Janeiro. Triguinho marca em posição legal. O assistente assinala impedimento. A vitória parecia ter mudado de cor. Até que Felipe acorda, a massa rubro-negra. Toca para Rafael fazer o primeiro dele no campeonato. A preocupação do torcedor parecia ter ido embora, mas volta com o nome de Fabrício Carvalho. 1-1. Quem quiser colocar mais uma faixa no peito em 2004, deve fazer gols, seguir a dica de um dos responsáveis pelo empate. Vamos trabalhar para que se torne realidade. Não adianta a gente só sonhar, a gente tem que trabalhar. Em Curitiba, outro 1-1 bem parecido. O Furacão pressionava e o Coxa se segurava de qualquer jeito. 15 dias depois da decisão do Paranaense, lá estavam frente a frente prontos para dar o sangue a Atlético e Curitiba. Curitiba que estava mudado, sem Tuta, Luiz Mário, Adriano, todos machucados. Na teoria, melhor para o Atlético, que não vencia o rival há 3 jogos e estreava o técnico Levir Coupe. E o início do time de Levir foi avassalador. 2 minutos de jogo e Dagoberto marcou. 4 minutos e Ilan desperdiçou. Algo que Aristizábal não fez. Na única chance do time no primeiro tempo, empate, 1-1. O Atlético chegou a marcar o segundo, mas Fernandinho estava impedido. O Atlético chegou a jogar 30 minutos com 1 a mais. Wagner do Curitiba foi expulso, agrediu Dagoberto. Nem as câmeras viram, mas o auxiliar estava atento. Vantagem numérica refletida nas oportunidades, não no placar. Fim de jogo, 1-1 na Baixada. Um jogador a menos é difícil demais. Não conseguimos ganhar, mas o ponto que a gente tirou aqui é de bom tamanho também. O time se defendeu como pôde para segurar o placar. Pesa um pouco mais, justamente porque realmente nós tínhamos um homem a mais, poderíamos ter aproveitado um pouquinho melhor, e os últimos resultados. Mas, de modo geral, podem ficar tranquilos os torcedores do Atlético, que nós vamos vibrar muito ainda com esse time nesse campeonato. No Barradão, Vitória acaba com a invencibilidade do Figueirense. Kleber consegue sair da marcação e chuta de longe. Vitória 1-0. Pedro cruza e Obina de cabeça aumenta. Já são 2. Giovani do Figueirense faz pênalti em Obina. Quem bate é Edilson e marca o terceiro do time baiano. O único gol do Figueira sai deste pênalti de Alex Silva em Nenê. Paulo Sérgio cobra e desconta para os catarinenses. Vitória 3, Figueirense, agora em terceiro 1. Em Campinas, o Guarani, que veste camisa grená, é quem marca primeiro com esta cabeçada de Viola. Luiz Fabiano tenta e no rebote, Fábio Simplício empata para o São Paulo. Em seguida, Luiz Fabiano chuta cruzado para virar o jogo. São Paulo 2-1.
Apenas 1 minuto depois, Viola faz mais um de cabeça. Tudo igual, que nada. Aos 45, o zagueiro Fabão recebe dentro da área e marca o terceiro do tricolor paulista. Fim de jogo, São Paulo vice-líder 3, Guarani 2. O Juventude recebe o Paraná em Caxias do Sul e abre o placar com este lençol de Leonardo Manzi no goleiro Flávio. Nelinho erra a saída de bola e Michel não perdoa. Ele dribla Flávio e faz o segundo do Juventude. Thiago toca para Leonardo Manzi. Ele devolve para Thiago aumentar o placar, 3-0. A bola bate na mão de Beto e Márcio Rezende de Freitas marca pênalti. Marcelo bate e encerra a goleada. Juventude 4, Paraná 0. No Maracanã, o único gol do clássico é contra. Thiago cruza e Henrique coloca dentro do gol de Fábio. E o jogo termina assim, Fluminense 1, Vasco no limbo do rebaixamento 0. O Santos perde mais uma e o relacionamento de Leão com a torcida anda abalado. Os torcedores do Santos têm motivos para assistir o jogo contra o Cruzeiro. Pela revanche e pelo título perdido. Mas em vez da revanche, os santistas acompanham Cris marcar 1-0 Cruzeiro. O Santos ainda perde o zagueiro Alex, que sai de campo com muita dor no tornozelo direito. No segundo tempo, as provocações das torcidas esquentam as arquibancadas. A polícia entra para interferir e parte para cima dos torcedores do Santos. No fim da confusão, 2 torcedores são presos e ficam sem ver Dudu aproveitar o lindo lançamento de Alex. Cruzeiro 2-0. O Santos reage e no cruzamento de Marco Aurélio, a bola toca no braço de Edu Dracena. Pênalti. Diego vai para a cobrança e diminui, 2-1. Só que nos acréscimos, em mais uma jogada de Alex, Dudu define o placar. Cruzeiro 3, Santos 1. A terceira derrota em 4 jogos do Campeonato Brasileiro faz a torcida do Santos protestar. Lua de mel não é eterna. Se fosse, nós não teríamos muita separação. Então nós não temos nada que ficar respondendo a isso e deixar o trabalho. Se quiserem, tudo bem. É o presidente que tem a última palavra. O Léo permanece no cargo? Permanece no cargo. Ele falou que não pede demissão. O senhor também não manda embora, presidente? Também não. Também não. Tá aí, presidente, a multa teria pesando, tá pesando um pouco? A multa nenhuma, é o trabalho em si. Em São Paulo, o Palmeiras tripudia em cima da crise do arquirrival. Momento da saudade. Quem não se lembra de Corinthians e Palmeiras? Um clássico que já decidiu títulos. O destino os afastou por 1 ano e 2 meses. Tempo demais sem um jogo tão importante. Neste reencontro, um time quase não reconhece o outro. Estão mudados. As derrotas fizeram mal para os 2 lados. Rivais unidos pelo desespero, que logo transforma abraços em pontapés. Nervos à flor da pele. Só uma tremenda ansiedade justifica uma jogada assim. O Corinthians parece que vai ganhar. Está jogando bem, mas perde o jogo porque se comporta mal. De repente, Renato e Anderson partem para a briga. Fazem as pazes num abracinho frouxo e continuam resmungando. Ninguém é bobo, isso deixa sequelas. Isso também tem participação no descontrole da equipe. Fica claro que o Corinthians é o maior adversário de si mesmo. Mas Rincon não precisava levar isso ao pé da letra. É ele quem faz o primeiro gol do Palmeiras. E mesmo com toda a experiência dos 37 anos, o líder do time perde o rumo. O Palmeiras parece ter um a mais em campo. Ou é Pedrinho que vale por 2? Ele ginga para marcar e dança para festejar. O Corinthians parece que vai reagir, mas escolhe o adversário errado. No fim do primeiro tempo, Rincon quer enfrentar um jornalista. O Corinthians tem 15 minutos para consertar a crise que já dura quase 1 ano. Começamos os vestiários, vamos tentar arrumar alguma coisa, vamos ver se dá certo no segundo tempo. O único acerto é a nova cor da camisa. A segunda etapa é ainda mais cinzenta que a primeira. Quem segura Munhoz? Ninguém. Será que chorar resolve?
O descontrole do time chega à torcida, que briga entre si, enquanto os palmeirenses afinam o coral. A noite vem chegando e quem se acende é Wagner Love. 4-0. Rincon deixa o campo. Os corintianos agradecem em silêncio. Os gritos são da torcida adversária. Wagner quase amplia a goleada, enquanto o Corinthians já pensa nas explicações. Não consigo dar resposta, nem para mim, nem para o próprio torcedor. Isso, né, me chateia bastante. A sorte também não nos tem acompanhado. O Fred foi tirar uma bola no primeiro pau, a bola acabou indo na gaveta. São coisas do futebol, são coisas que acontecem, mas isso serve para ilustrar que a fase realmente não está boa. A gente tem que buscar forças do além, sei lá, de onde for. Procurar acreditar, porque está no começo da competição. Eu não vou ser hipócrita aqui, né? Vencer o Corinthians sempre é bom, quando você joga no Palmeiras. E quando você joga no Corinthians, enfrenta a fúria da torcida na porta do estádio. 1 ano e 2 meses depois, o clássico reforçou a certeza. Depois de um Corinthians e Palmeiras, a vida não é mais a mesma. Se tem um adversário que pode afundar você ou te levantar, é o Corinthians. Martins, 2 torcidas filhas da esperança. A classificação é que tem sido madrasta com o Botafogo e Paysandu. Quando entraram em campo, cada um com 1 ponto, os 2 times eram os que menos haviam pontuado no Campeonato Brasileiro. Nada que desanime a pequena Yasmin para ver o pai. Luizão está em busca do primeiro gol pelo Botafogo. E um golaço desses dá para dividir entre a mãe dele, Dona Zuína, e a mãe da Yasmin. Melhor presente Dia das Mães não tem, né? Espero que ele possa fazer mais um, pelo menos, tá ótimo. Todo mundo quer fazer gol pra mamãe. O Valdo, o Almir e o Sandro também, que não desiste e consegue. Gol pra Dona Icleia. É pra ela, né? Com certeza. Pra minha mãe que eu tanto amo. Joãozinho, estreante no Paysandu, também queria porque queria. Ele tenta de cabeça, mas é no chão mesmo que sai o belo presente. Dona Iris e Dona Ellen agradecem. Esse gol dedica a minha mãe e a minha esposa, né? Que também já é mãe. E se Deus quiser, agora vamos ver se a gente consegue a vitória. Na falta cobrada com força, a bola desvia logo em quem? Luizão. Gol de Sandro, para orgulho de Dona Norma, lá em Goiânia. Restou uma chance de ouro para cada lado. Falha de Paulo Mussi, Luizão completa e Alex salva. Passe precioso para Joãozinho, sozinho. Jefferson evita o pior. Começou aí uma desvantagem, 2-0, mas o importante foi o poder de reação que a equipe teve. 50 dias sem vitória. Ironia em preto e branco. Melhor do Rio. Que fase! O melhor do Rio ficou no 0. O grito é colorado, mas serve para o mais exaltado tricolor. Os 2 times vêm de eliminações da Copa do Brasil, jogam pressionados, mas quem sofre mais é o Internacional. Vaias na arquibancada, erros no campo. E quanto mais a bola não entra, mais o nervosismo aumenta. Não é o que os técnicos gostariam de ver, muito menos de ouvir. O segundo tempo é melhor, os goleiros que o digam. Se o Internacional ameaçou mais, o Fluminense teve as melhores chances no fim do jogo. Alessandro acertou a trave. Essa bola vai entrar, então não é possível que tenha o terceiro jogo da mesma forma. Enquanto não entra, explicar é difícil. É um fator psicológico que está pesando muito em alguns jogadores. E ouvir, então, nem se fala. Mas Sandro Dias não fica no 0, porque as semelhanças entre eles param por aí. Uma festa em vermelho e preto na arquibancada. Um encontro de rubro-negros dentro de campo. Edilson e Jean se abraçaram. E não demorou muito para Edilson ser abraçado pelos seus companheiros.
Aos 10 minutos, Obina foi derrubado na área por Júlio César. Pênalti. Edilson correu e deu um toquinho por cobertura, no meio do gol. Vitória, 1-0. Logo no início do segundo tempo, Xavier de cabeça fez mais um. Edilson lançou Obina, que arrancou e tocou na saída de Júlio César. 3-0 Vitória. O Flamengo tentou a reação com o Roger. E mais uma vez, a dupla Edilson e Obina estragou tudo. Primeiro, a tabela. Depois, um pouquinho de sorte. Nervosos e irritados com a goleada, Fabiano Heller e Henrique discutiram feio em campo. Depois da briga, um pouco de alegria. Negreiros livre de marcação diminuiu. Júlio César não segurou o chute de Kleber e Flávio Maestro, que voltou a jogar depois de 8 meses, de cabeça fechou a goleada. Vitória 5-1. O Vitória começou a rodada em 9º lugar e terminou na vice-liderança. Já o Flamengo continua sem vencer no Campeonato Brasileiro e ocupa as últimas colocações. Agora tem que ser grupo mesmo, entendeu? Tem que ser homem, tem que ser atleta, mostrar que é jogador do Flamengo para reagir. Eu fui contratado para isso, né? E estou conseguindo dar conta do recado. Atlético Mineiro e Corinthians empataram no Mineirão. O Galo segue sem vencer no campeonato e o Corinthians ganhou um pontinho após sofrer 2 goleadas seguidas no Brasileiro. Mas era Dia das Mães e todo mundo queria dar seu presentinho. Quem fez o primeiro agrado para a mamãe foi Alex Mineiro, depois do cruzamento de Renato. Dona Maria Flor de Maio, né? Já que hoje é o Dia das Mães, aí desejar esse gol para ela. Fabinho, que pediu a oração, conseguiu a graça. 1-1. Tá em casa, tá sempre torcendo. A gente sempre caminha lado a lado, né? E ela pediu. Né? Eu que não tenho essa característica de fazer um gol, eu acho que tá mais que dado pra você, mãe. Dada a mãozinha divina, veio o empurrãozinho de Zé Luiz em Marcelo Ramos. Pênalti que Rogério bateu e fez 2-1. Alex Mineiro acertou a trave para o desespero de Dona Maria Flor. E logo depois, Quirino fez o mesmo. Mas tranquilidade teve o meia Tuxo, que bateu direto à falta e enganou o goleiro Fábio Costa. 2-2. Realmente eu lamento, mas reconheço o valor do Atlético Mineiro. Não foi um resultado bom, não. Foi uma consciência que tivemos 15 minutos talvez 20 minutos do segundo tempo de pane, mas a gente sabe que futebol tu tem que persistir. Depois do jogo, o goleiro do Corinthians, Fábio Costa, se envolveu numa confusão com uma jornalista. Depois de ter se recusado a dar uma entrevista a uma TV de Belo Horizonte, Fábio Costa teria sido provocado pelo auxiliar de cinegrafista Luciano Eustáquio e depois xingado a repórter Ana Paula Damasceno. Como não houve acordo, os dois foram a uma delegacia prestar depoimento. O delegado vai marcar uma nova data para que sejam registradas as queixas da repórter e do goleiro, o que não pôde acontecer devido à ausência do auxiliar de cinegrafista que fugiu do local. Na Itália, só 2 técnicos em 33 rodadas. Aqui no Brasil, Joel Santana é o 4º em 5. Tchau, Guarani, depois de 18 jogos e apenas 3 vitórias. No Beira-Rio, Internacional e Fluminense foram os incompetentes da rodada. Nos outros jogos, a galera não deixou a rede parada. No Caio Martins, Almir capricha no cruzamento e Luizão acerta um voleio bonito. Primeiro gol dele pelo Botafogo, 1-0 sobre o Paysandu. Falta de longe, Sandro solta aquela bomba de costume e marca o segundo. O Paysandu vem na tabela de Jobson com Joãozinho e ele bate de fora da área para diminuir. Sandro, o do Paysandu, cobra falta. A bola desvia em Luizão e o empate mantém os 2 times na zona de rebaixamento. A confusão na área do Figueirense termina com o chute de Jadilson e a bola na mão de Kleber. Paulo Baier cobra o pênalti e garante a vitória do Goiás sobre o Figueirense no Serra Dourada. Sinto muito, este galho agora é meu. O São
São Paulo vence o Coritiba e é líder isolado do Campeonato Brasileiro. Uma motivaçãozinha extra para o tricolor, que precisa vencer o Rosário Central depois de amanhã para continuar na Libertadores. Um brigava para pular para o topo, o outro para fugir da lanterna. Vantagem para quem tem Luiz Fabiano. São Paulo 1-0. E pensar que o São Paulo tem muito mais do que apenas Luiz Fabiano em grande fase. Quer ver só? Um líder tem mais qualidades, tem um time todo sincronizado. Gustavo Neri vai para a dividida, se machuca, só que marca esse golaço, 2-0. O Coritiba mesmo em casa, mas sem vários titulares, não consegue entrar na área adversária. De longe, Jusemar assusta. Rogério Ceni trabalha bem. Segunda tentativa e dessa vez, a bomba de Jusemar transpõe a barreira tricolor. 2-1. O São Paulo mereceu ganhar o jogo, principalmente pelo que fez no primeiro tempo. A liderança e a confiança ao time que na quarta-feira decide uma vaga nas quartas de final da Libertadores. A quarta-feira é o grande jogo. 80 mil pessoas no Morumbi. Eu acho que o São Paulo vai fazer uma ótima partida e tem tudo para conseguir reverter o placar. Que manobra, que fera! No próximo bloco tem. Brasileiro. Sem Romário, Ramon e Edmundo, o dia foi da garotada, comandada pela batuta do maestro Roger. Não é jogo do Vasco. Não estamos em São Januário, mas Petkovic resolveu prestigiar velhos amigos de seu primeiro clube no Brasil. Ele jogou no Vitória em 97 e 98. Tenho muitos amigos em relação muito boa e quando pintam a oportunidade eu apareço para dar um abraço nos amigos e acompanhar a vitória. Pet deve ter gostado de alguns lances do ex-clube, como o chute de Marcelo Silva, que terminou com uma bela defesa de Fernando Henrique. Boa atuação de uns. Já de outros, o novo titular do Fluminense, Vitor Boleta, chegou a cair sozinho. Mais um ataque do Vitória, agora com Obina. Mais uma boa defesa de Fernando Henrique. E a força dos baianos terminou aí. O tricolor dominou o jogo, principalmente por causa do camisa 10. Roger comandou o time. Mas a melhor chance do primeiro tempo foi com Leonardo Moura, na trave. Sorte do goleiro Juninho. No segundo tempo, Roger, o mais velho do Fluminense em campo, com apenas 25 anos, resolveu decidir, ou pelo menos tentar. Primeiro chutou, depois matou no peito e chutou mais uma vez. Na terceira tentativa, Roger recebeu, passou por dois adversários na raça e ainda conseguiu cruzar com o pé esquerdo. Um lindo presente para Marcelo. Fluminense 1, Vitória 0. Romário, Edmundo, Ramon, o trio terá que suar muito para conseguir uma vaga no time do jovem vovô Roger e seus meninos. Eu consegui carregar a meninada, botar força e coração na ponta da chuteira pra gente sair com a vitória. Melhor do Rio! E o Botafogo quase conseguiu a primeira vitória contra o Grêmio em Porto Alegre. Ficou no empate e o time está em 22º. O adversário era o lanterna do campeonato. Fácil. Pergunte ao Tavarelli, que logo aos 2 minutos teve que mostrar serviço. O Botafogo insistiu, até que Sandro abriu o placar para os cariocas. 1-0. No segundo tempo, pressão gremista. Gol do Botafogo. Luizão ampliou. 2-0. Quando a derrota parecia inevitável, Elton chutou e descontou para o Grêmio. O time foi para cima. E no abafa, Thiago Prado achou o gol de empate e evitou o pior. Uma equipe que está ganhando de 2-0, faltando 15 minutos. Acho que não pode ceder o empate, né? A torcida está na bronca, mas não adianta. Ficar na bronca não vai ajudar. Isso aí pode estar certo que não vai ajudar. Porque quanto mais vaiar, quanto mais bagunçar, mais vai ficar lá atrás. Isso pode ter certeza. Isso aí no futebol... Mas o Inter conseguiu um importante resultado e Felipe pôs mais lenha na fogueira da crise rubro-negra. É o encontro dos até então piores ataques do Brasileirão, com apenas 3 gols marcados.
Números que o Internacional começa a mudar logo aos 11 minutos de jogo. Chute de Marabá e no rebote de Júlio César, gol do estreante Danilo. A marcação do Inter funciona. O Flamengo só ameaça em chutes de fora da área. Na melhor oportunidade, Klemer defende o chute de Roger. Já o Inter, quando chega, leva perigo. Mais uma vez com Danilo. E com Marabá, que ganha a dividida com Fabiano Heller e faz 2-0. O Flamengo ensaia uma reação. Jonatas diminui. A 10 minutos do fim, o árbitro Wilson Seneme marca erradamente pênalti de Alex em Jonatas. Só que Felipe chuta fraco e Klemer, que se adianta na cobrança, garante a vitória colorada. A primeira fora de casa neste campeonato. Eu acho que não só eu como defendi o pênalti, mas aqueles que fizeram o gol, aqueles que marcaram, eu acho que está de parabéns o grupo. São 6 jogos sem vitórias. Derrota para uma equipe com 7 desfalques. A crise no Flamengo agora é inegável. Vaiado pela torcida, Felipe rebateu atirando para todos os lados. A gente sai prejudicado pelo apoio da torcida, que não existe nunca. Nunca está satisfeita com nada, os torcedores aqui de Volta Redonda. A gente fica um pouco chateado, mas fazer o quê? A gente está fazendo um sacrifício, mas a gente não recebe em dia, então o sacrifício não está sendo válido. Os incompetentes da rodada foram Ponte Preta e Coritiba, 0-0 em Campinas. No mais, em Caxias do Sul, chute forte do gaúcho do Atlético Mineiro. Eduardo Martini não segura e Rubens Cardoso faz 1-0. O empate do Juventude, Rafael cobra falta, Eduardo rebate mal e Neto dá sorte, 1-1. Em Porto Alegre, Rui dá um chutão e o zagueiro Sandro, no melhor estilo atacante matador, faz Botafogo 1-0 no Grêmio. Rui cruza e Luizão amplia. O Grêmio reage, Elton chuta e Rico desvia. Bola para a área, João Carlos não consegue afastar e Thiago Prado empata, 2-2. Em Florianópolis, Sérgio Manuel bate a falta, Silvio Luiz defende, Paulo César cruza e o gol é de Rodrigo. Vitória do Figueirense, vice-líder sobre o São Caetano. O Goiás começa bem no Heriberto Rios, em Criciúma. Rodrigo Tabata cruza e Gustavo faz 1-0. Fim de festa goiana. Rafael chuta de longe e empata para os catarinenses. Arley espalma e Marcos Denner vira. Kleber vacila e Reinaldo amplia. Atos cruza e Reinaldo faz 4-1. Pênalti de Geraldo em Josué. Gol de Paulo Baier para o Goiás. André Dias bota a mão na bola dentro da área. Pênalti, bem cobrado por Marcos Denner. Toque de Marcinho para Reinaldo fazer o terceiro dele e o sexto do Criciúma. De Reinaldo para Marcinho e a bola sobra para Marcos Denner fazer o terceiro dele. 7-2 e o Tigre em terceiro na tabela. No Maracanã, Roger ganha na raça e cruza para Marcelo decretar a vitória do Fluminense sobre o Vitória. Jogadinha de poucas letras no Pacaembu. De Gil para Jô. É gol! Vitória do Corinthians em cima do Guarani. Alex cruza, Leonardo marca contra e o Cruzeiro sai na frente do Palmeiras, no Mineirão. Corrêa bate a falta e Leonardo se redime. Agora sim, gol para o lado certo, 1-1. Alex passa por Leonardo e bate cruzado, garantindo a vitória da Raposinha na despedida do técnico Paulo César Guzmão. O Deportivo Táchira aproveitou o fim do campeonato venezuelano e chegou mais cedo para assistir ao tropeço do São Paulo. Mas o tricolor paulista segue na frente da tabela. O São Paulo é líder isolado no Brasileirão. E esta semana a torcida está mesmo preocupada com a Libertadores da América. Talvez por isso o Morumbi esteja tão vazio. Na arquibancada, poucos são paulinos e alguns espiões. Estes são os jogadores e a comissão técnica do Deportivo Táchira, o próximo adversário do São Paulo na Libertadores. Lá de cima, os venezuelanos veem o São Paulo abrir o placar logo aos 4 minutos. Com gol de zagueiro,
Cicinho cobra escanteio e Rodrigo, de cabeça, põe a bola entre as pernas de Flávio, 1-0. Mas o time brasileiro também tem falhas. Rogério Ceni não segura o chute de Axel e o Paraná empata. A bola é difícil, mas o goleiro tem que pegar, né? No segundo tempo, os venezuelanos continuam registrando tudo e compreendem por que o goleiro do São Paulo é famoso pelas cobranças de falta. Rogério Ceni deixa o time do Morumbi de novo na frente, 2-1. A defesa do São Paulo bobeia e Beto chuta no canto. Para nós, fora de casa, foi um excelente resultado. Ele é a referência, o finalizador. E quando ele não joga, você não tem outra referência, outro finalizador. Então você tem que mudar até o estilo da tua equipe jogar. Mais um corte na seleção. O zagueiro Juan apresentou o diagnóstico de lesão muscular e vai ser avaliado pelo médico José Luiz Runco amanhã. 14 gols de saldo e tem mais comemoração na Europa. 250 mil pessoas comemoraram o 13º título do Arsenal. O time de Gilberto Silva e Edu é o segundo campeão invicto na história do futebol inglês. O único time que havia passado o campeonato inteiro sem perder foi o Preston, há 115 anos. Na Alemanha, torcedores do Werder Bremen, do atacante Ailton, também fizeram a festa com o 3º título nacional do clube. E a bandeira do Brasil se destacou no meio da multidão alemã. Na Itália, o Inter de Milão venceu o Empoli, fora de casa, por 3-2. O brasileiro Adriano fez 2 gols, primeiro de cabeça. No segundo, ele disparou da intermediária, entrou na área e marcou um golaço. O Inter fica em quarto no italiano e está garantido na próxima Liga dos Campeões da Europa. Em Barcelona, Ronaldinho aprontou mais uma. Deu um elástico no zagueiro do Racing Santander, fora da área, e depois sofreu pênalti. Vale a pena rever. Ele mesmo cobrou e fez o único gol do jogo. O Barcelona ultrapassou o Real Madrid e é o novo vice-líder do espanhol. O Valência já levou a taça. Pelo contrário. A estreia sempre é importante, a estreia sempre é motivante, principalmente estrear com uma equipe de porte como é o São Paulo. O Cruzeiro começa assustando o adversário. Dudu perde um gol feito aos 30 segundos. O time marca forte e mostra entrosamento nessa jogada ensaiada de Martinez e Jardel. Dudu tem a chance de ampliar o placar, mas desperdiça outra oportunidade. Dessa vez, Dudu acerta o alvo e faz 2-0. Gabriel, de fora da área, consegue diminuir. O placar final poderia ser outro. E o juiz termina o jogo antes da cobrança de Rogério Ceni. Um juiz que num jogo desse, com tantas paralisações, dá só 2 minutos, é complicado, né? Fica difícil. Emerson Leão estreia com vitória e o Cruzeiro assume a vice-liderança do campeonato. Além disso, o time quebra a invencibilidade da única equipe que ainda estava invicta no Brasileiro. A alegria é muito boa, eu acho que foi uma estreia que nós esperávamos, queríamos e desejávamos. E deu certo. Pintou um novo líder. Hora de bola na rede. No ABC Paulista, Fábio Baiano para Varley. Varley para Fábio Baiano. Ele cruza e Euler marca o primeiro do São Caetano contra o Vasco. Valdir passa para Beto, que chuta e a bola sobra para Alex Alves. Em cima da linha empatar. Ceará cruza, Diego não afasta e a bola fica para Fábio Baiano fazer de cabeça. Lúcio Flávio cobra a falta no canto do gol de Márcio. É o terceiro do azulão. Essa comemoração você já conhece, né? Alex Alves pega a bola na direita, avança e vai passando por 6 defensores. Ele toca para Valdir, livre, pegar de primeira. São Caetano 3, Vasco 2. Em Caxias do Sul, Marcelo cruza e Da Silva completa. Juventude 1, Guarani 0. Marcelo chuta, Jean dá rebote e Da Silva faz o segundo dele, 2-0. Vander deixa André Cunha na cara do gol para fazer. Ponte Preta 1, Paraná 0 em Curitiba. E só.
Em Criciúma, Luciano Almeida cruza e Reinaldo faz de cabeça o primeiro do Criciúma contra o Vitória. Luciano Almeida recebe na área e chuta na saída de Felipe. Criciúma líder 2, Vitória 0. É o Tigre rugindo forte. O Fluminense vence o Flamengo de virada, sobe na tabela e mantém o rubro-negro amargando a vice-lanterna do Brasileirão. É a garotada tricolor de bem com a vida. O Flamengo vai entrando em campo, os jogadores vão passando e a camisa 10 está com Jonatas. Felipe alegou dores musculares na coxa. Eu precisando ganhar, vou poupar Felipe. Felipe treinou sexta-feira, normal. Mengão! Acusava uma certa dor. E à tarde ligou pro médico, falou que tinha piorado a dor. Não vai jogar porque não tá bem para jogar. Vamos ver se dá quarta-feira. E não é que o substituto de Felipe começa bem. Jonatas acerta o travessão. Depois do cruzamento de Reginaldo Araújo, Roger faz o 4º gol dele contra o Fluminense este ano. No intervalo, Roger dá uma de profeta. Vai ter mais gols, o Fluminense vai virar esse jogo. 35 segundos do segundo tempo. Leonardo Moura toca para Maicon. E o garoto de 18 anos faz o primeiro gol como profissional. 5 minutos depois, Roger cobra o escanteio. O Roger rubro-negro vacila na marcação e Marcelo faz 2-1. É a virada. Nesse lance, o árbitro Edilson Soares marca a falta de Da Silva em Alessandro. Como o jogador tinha cartão amarelo, é expulso. Antônio Carlos, que também já tinha amarelo, recebe o vermelho depois da falta em Jonatas. Empate em cartões vermelhos, mas vitória tricolor em campo, terminando com uma sequência de 4 vitórias do Flamengo em Fla-Flus. O Fluminense deixa o rival em penúltimo e sobe para 7º. O porta-voz da garotada das Laranjeiras manda um recado. Sou um dos elementos que brigo, que treino pra caramba para poder estar sempre no time titular. E cabe ao treinador escolher aqueles que treinam, que se esforçam, que trabalham para conquistar essa vaga. O Fluminense de hoje é assim, jovem, vencedor e com personalidade. Lembra do ciclone que passou em Santa Catarina? Ontem foi um furacão paranaense que apareceu no Pacaembu e devastou de vez a autoestima corintiana. Após a eliminação na Copa do Brasil, o recado das arquibancadas. Nos últimos 4 confrontos aqui no Pacaembu, o Atlético Paranaense complicou o Corinthians. Venceu 3 jogos e empatou 1, mas dessa vez o estrago foi ainda maior. Responsável, o menor. Com 1,68 m de altura, o pequenino Jadson se agiganta. 1 minuto e meio depois, ele de novo. Jadson 2-0. Wendel tenta o recuo e faz um lançamento para Dagoberto. Jogo praticamente liquidado em 35 minutos. 150 vozes fazem eco no Pacaembu. Mas no fim do primeiro tempo, o coro das vaias é maior. Inteligente é o baixinho do Atlético na cobrança de falta. Jadson marca o 3º dele no jogo. É esquecível, né? O jogo contra o Corinthians, fazer 3 gols, não é todo dia que acontece, né? Se não souber administrar esse tipo de pressão agora, acho que nós não podemos vestir a camisa do Corinthians. É lógico que o elenco tem limitações e nós precisamos trabalhar para melhorar. 3 torcedores invadem o campo. Um tenta agredir o goleiro Fábio Costa e também parte para cima. Qualquer tipo de protesto é levado, desde que não haja violência. O torcedor tem todo o direito de protestar, de gritar, de xingar, porque pagou e porque tem comparecido aos estádios. Mas não tem direito nenhum de tentar agredir nem a mim, nem a ninguém. Ilan acerta a trave. Dagoberto aparece livre e aumenta o drama do Corinthians. 5 é demais. Não jogamos nada, tomamos uma goleada dentro de casa, vai falar o quê? A explicação é olhar para trás, o que vem acontecendo com o Corinthians há mais de um ano, né? Felizmente hoje não foi nosso dia e volta tudo de novo, as cobranças, e nós temos que novamente, todos nós os jogadores se unir para sairmos dessa.
O Palmeiras vendeu Wagner Love para o CSKA da Rússia por cerca de 24 milhões de reais. Só falta agora assinar o contrato. Antes de ir embora, o artilheiro foi dar um baile na Vila Belmiro. Santos tem Renato, Diego e Robinho no banco, poupados por Vanderlei Luxemburgo para o jogo de quinta-feira pela Libertadores. O que o treinador não esperava é que Pereira levasse cartão vermelho aos 11 minutos, depois de fazer falta em Munhoz. Wagner Love prefere jogar, ainda mais na estreia dele na Vila Belmiro. A grama bem ralinha, a bola rola com a beleza. Beleza que favorece a habilidade e faz o atacante se livrar do goleiro Júlio Sérgio. Palmeiras 1-0. O nervosismo aumenta e quase causa outras expulsões quando Marcinho chuta a bola em cima de Clayton. Wagner Love ignora as confusões e pressiona. Baiano mostra que lateral também ataca e em velocidade sofre pênalti. Munhoz bate e amplia. Palmeiras 2-0. Luxemburgo muda. Com as estrelas, o Santos sobe de produção, quer a virada. Só que o Palmeiras quer a vitória. E não é que Wagner Love gostou mesmo da Vila. Ele aproveita o bom momento, faz o segundo dele, o terceiro do Palmeiras. Ainda tem mais, só que este é de Elson. Final, Palmeiras 4, Santos 0. Graças a Deus hoje conseguimos um bom resultado e vamos dar continuação no Campeonato Brasileiro. Os santistas protestam contra Vanderlei Luxemburgo. Ele entrou com os caras que a gente nem conhece. Ele agora como é que fica pra nós, torcedor? Fica pra essa gozação. Sai fora, Luxemburgo. Me arrependo daquilo que fez. Só o resultado é que não era aquele que nós esperávamos. E infelizmente o futebol acontece dessa forma. A expulsão e a penalidade máxima decretou o resultado do jogo. Depois de 7 rodadas, 5 times estão embolados na ponta do Brasileirão com 14 pontos. Ponte Preta, Cruzeiro, Internacional, São Paulo e Criciúma. Mas é o Tigre de Santa Catarina quem está um pouquinho melhor. Santo André e 15 de novembro de Campo Bom. 2 surpresas fazendo a semifinal da Copa do Brasil, depois de eliminarem grandes times. Então agora, quem é zebra e quem é favorito? Podemos até ser uma surpresa, mas agora a zebra acho que não mais, né? As duas equipes têm um bom padrão, são equilibradas em potencial e é o jogo dos 90 minutos que vai decidir o resultado. Muito frio até para gaúcho. E primeiro tempo com os visitantes dominando. E a arma do Santo André contra o Palmeiras, que foi a bola cruzada na área, matou o Santo André contra o 15. Primeiro com Bebeto, em posição legal. O empate veio depois do pênalti de Luiz Oscar em Romerito. Barbieri bateu e empatou. Para espantar o frio, gols. Assim foi o segundo tempo. Logo aos 6 minutos, Dauri, de cabeça, fez 2-1, 15. 2 minutos depois, Patrício arriscou. Júnior aceitou, 3-1. Ainda tinha mais um de cabeça para o 15. Bebeto sozinho, livre, 4-1. Com uma boa vantagem, o 15 relaxou e o Santo André buscou a reação. Tássio pegou de fora da área um bonito chute, 4-2. E Osmar, completando o cruzamento, fez o terceiro do time do ABC Paulista, 4-3. O importante é que a gente venceu, tomamos alguns gols que não deveria, mas o importante é que venceu, demos um passo, conseguimos vencer o primeiro tempo, tem o segundo e vamos trabalhar para poder conseguir a classificação. A gente esperava fazer uma vitória hoje e não jogamos bem, a equipe não fez para merecer um resultado melhor. Vamos para o campo neutro lá no Olímpico com totais condições de fazer o resultado que vai nos dar a classificação. Vida de atleta não é fácil, ainda mais no frio de Curitiba. É preciso ter força também. O São Paulo fica com a terceira vaga e se o Santos vencer o Once Caldas hoje, vai ter clássico brasileiro na outra semifinal. Ontem o tricolor fez 4-1, mas poderia ter feito muito mais. Uma linda festa antes do jogo. Os venezuelanos sabem que descontar os 3 gols de vantagem do São Paulo é difícil e, por via das dúvidas, soltam os foguetes antes de a bola rolar. Se tivessem guardado os rojões, poderiam ter usado logo aos 6 minutos, quando Panigucci acerta um chute incrível, a bola quica e encobre Rogério. 1-0 Deportivo Táchira.
A pressão do time da casa dura mais 2 minutos, quando a trave e Rogério Ceni salvam o São Paulo. A partir daí, os brasileiros equilibram o jogo. O gol não demora. No contra-ataque puxado por Gustavo Neri, Luiz Fabiano faz o que tem que fazer. Nada. A bola passa e Grafite faz o que tem que fazer. 1 a 1. Eu sabia, tinha certeza que ele estava entrando e abriu a perna para ele fazer o gol. E o São Paulo quase faz mais, com Luiz Fabiano e com Cicinho. Mal começa o segundo tempo e o Deportivo fica sem Vielma, expulso após a falta em Gustavo Neri. Mesmo assim, a equipe venezuelana faz Rogério trabalhar sensacionalmente. O ataque do São Paulo também trabalha direito. Simplício, Cicinho, Luiz Fabiano, gol! 2 a 1 de virada. Mais um contra-ataque. Gustavo Neri, ele, o goleiro e o gol. 3 a 1 São Paulo. Aí o jogo fica tranquilo. Tanto que Luiz Fabiano relaxa e vacila depois do bom passe de Grafite. Aliás, o time todo relaxa e as chances vão passando. Até Luiz Fabiano entrar livre e dessa vez não desperdiçar. É o 8º gol do artilheiro da Libertadores. É o gol da classificação. 10 anos depois, o São Paulo volta a uma semifinal da Libertadores. O adversário sairá do confronto entre Santos e Once Caldas da Colômbia. Pode ter semifinal brasileira, a outra já está definida. River contra Boca, semifinal argentina. É que o River passou pelo Deportivo Táchira da Venezuela por 4 a 1. Ou melhor, o River tristeza na Vila Belmiro, onde os torcedores se reuniram para assistir ao jogo pelo telão. Parece que o otimismo da torcida está em campo, com Diego, com David. A cada ataque, festa. Só que o tempo passa e o nervosismo aumenta. Dessa vez é Robinho que perde uma chance. Difícil se segurar. Os colombianos começam a ganhar confiança. Na cobrança de escanteio, Júlio Sérgio por pouco não leva um golaço. E quando Diego passa para Paulo César, todo mundo levanta. Mas não foi dessa vez. Em mais um ataque perigoso do Once Caldas, os santistas procuram se acalmar com muito churrasco e cerveja. Só tá faltando o gol do Santos, mais nada. Fartura na mesa, fartura nas tentativas do Santos. Aqui Robinho acerta a trave. Isso é o suficiente para animar os torcedores. A alegria aumenta com Diego sozinho na área. Mais uma vez Diego levanta a galera, que grita como se estivesse nas arquibancadas. Mas quando Valente erra, cobra a falta e marca 1 a 0, a alegria vira tristeza. O que resta é lamentar sozinho. O desespero passa a tomar conta. Todos veem o sonho de disputar a semifinal da Libertadores virar um pesadelo. Final de partida, Once Caldas 1, Santos desclassificado 0. Restou São Paulo. A seleção feminina olímpica de futebol No tempo, Negreiros obriga Arley a defender com os pés. Douglas bate falta, a bola desvia e o goleiro do Goiás tem que se virar de novo para evitar o gol. Na melhor oportunidade do time da casa, Alex, livre, chuta mal. Negreiros continua dando trabalho e dessa vez é o zagueiro André Cruz que defende em cima da linha. Na sequência, jogada ensaiada no escanteio e agora sim, ninguém evita o gol de Negreiros. 1 a 0 Flamengo. Zinho, por pouco, não faz o segundo. Questão de tempo, Negreiros é puxado na área. Pênalti, que Zinho cobra e marca. 2 a 0. Segundo tempo e chances de goleada. Negreiros perde uma, Ibson outra, levando o técnico Abel à loucura. Aquele velho ditado, quem não faz, leva mesmo, ainda mais com Alex na área. Ele diminui para o Goiás. Negreiros perde mais uma boa oportunidade. André Bahia, impedido, atrapalha o gol de Roger. Mas no finalzinho, brilha a estrela do agora artilheiro isolado do campeonato. Alex solta a bomba para empatar o jogo, o 8º gol dele. O cara do meu time tá na seleção, pô, o outro tá indo também amanhã.
Tem hora que tem que dar bico pra frente, cara. Tá 2-0. E não deixar o torcedor respirar no Mineirão. Em campo, a estreia de um veterano novato no Santos. Esperamos que, não só na minha estreia, mas nessa partida a gente consiga um bom resultado. O jogo começa equilibrado, mas Diego desequilibra tudo. Faz 1-0. O Atlético reage rápido com Alessandro. Alex Mineiro ajuda ainda mais. Vira o jogo para o Atlético. 1 minuto depois, André Luiz derruba Léo na área. Pênalti. Robinho bate, Eduardo salva. E Robinho perde de novo a chance de empatar. Ela pegou na trave ainda, contei com a sorte do Robinho perder um gol. Apesar da bola estar muito difícil. No segundo tempo, os dois times voltam atacando. Elano tenta uma vez. E na segunda, ele faz de cabeça. O clássico fica emocionante quando David aproveita uma boa oportunidade e o jogo vira novamente. 3-2 para o Santos. O time paulista quase abre a vantagem com Diego. Eduardo faz uma bela defesa. Dejair entra no lugar de Tucho para a sorte do Atlético. É ele que, de fora da área, marca um golaço e deixa o placar igual. Os dois times tentam levar os 3 pontos, mas não conseguem. Final, 3-3. Com este resultado, o Santos não respira, não sai da crise. E o Atlético se isola como recordista de empates neste Brasileirão. Em 8 partidas, foram 6 resultados iguais. Estamos oscilando muito dentro dos jogos. O mais importante é que a gente somou. A gente estava perdendo, então eu acho que mais na frente vai valer esse pontinho. Tivemos inúmeras oportunidades. O caminho é esse. Não conseguimos vencer, mas o início de um trabalho e que vai dar certo. O Atlético segue sem vitórias em Belo Horizonte. A farra de gols começa no Serra Dourada. Zinho no escanteio e Negreiros põe o Flamengo na frente do Goiás. Rodolfo dá uma puxadinha discreta em Negreiros na área. Zinho cobra bem o pênalti e aumenta. Paulo Baier cruza, Rodrigo Tabata ajeita e Leandro toca para o artilheiro Alex. 2-1. Fabiano Heller se enrola e Aldrovani passa em profundidade para Alex. Ele entra pela direita e chuta forte para se isolar na artilharia com 8 gols. E fica tudo 2-2. Em Campinas, Carlinhos toma o drible de Jonatas e não perde a viagem. Viola bate o pênalti e garante a vitória do Guarani sobre o Paraná. Em Porto Alegre, Cláudio Miro faz pênalti em Euler. Anderson Lima cobra e o São Caetano sai na frente do Grêmio. Agora o pênalti é de Michel Bastos em Mineiro. De novo Anderson, 2-0. Cláudio Pitbull entra na área e encobre o grandalhão Silvio Luiz com categoria. E nada mais acontece, 2-1. Dagoberto avança e o Furacão assusta a Raposinha na Arena da Baixada. Washington gira bonito para ampliar, 2-0. Jadson rola e o Washington faz outro belo gol. Maicon cruza e Lima cabeceia com estilo, mas o Atlético Paranaense vence o Cruzeiro por 3-1. Clássico no Morumbi, Fábio Simplício arma ótima tabela com Diego Tardelli e chega na frente para concluir. São Paulo 1-0 sobre o Corinthians. Mas na cobrança de falta de Renato, a bola passa no meio da barreira, engana Rogério Ceni e o jogo fica mesmo no 1-1. Há 2 semanas, Mauro Galvão era assistente de Geninho no Vasco. Ontem foi um adversário que tentou mostrar cautela, mas acabou goleado no Maracanã. Isso é rapidinho, senão ele não gosta muito disso. Você é mais novo, você que tinha que... E depois de um reencontro sem abraço... Vamos lá, vamos começar. Começa a aula dos que obedecem e dos que... Não! O técnico do Botafogo mandou... E eles não ficaram. Chega! E não chegaram. E não saíram. Vamos! E não foram. Toca! E não tocaram. Vai virando! E não viraram. Leva! E não levaram. Encosta! E não encostaram. Acompanha! E não acompanharam. Uau! E assim Galvão viu seu mundo tremer.
sacudido pelo técnico do Vasco. Robson! Vamos jogar! E Robson Luiz jogou Valdir na cara do gol. Aos 22 minutos do primeiro tempo. 1-0. Pega! E Alex Alves apertou Daniel. Pênalti para Petkovic. Fazer aos 30 minutos 2-0. Manda virar o jogo, manda rodar o jogo. E o Petkovic rodou a bola na área e o Valdir virou para a perna esquerda, até a mão do Sandro sinalizar pênalti. O juiz apitou e o Pet marcou. Vibra muito. É o terceiro gol dele pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. Terceiro do Vasco também na partida. Deixando o técnico Geninho tranquilinho. Já o Galvão na explosão. Parou aí! O Vasco não parou aí com os 3-0 aos 17 minutos do segundo tempo. O Marcelinho, que vai para a França, se despediu e o Geninho mandou. Tem que pegar e tocar! E o Claudemir pegou e tocou. Para o Valdir, aos 41 minutos, marcar o segundo dele no jogo, terceiro no campeonato, 4-0 para o placar final. Vem! E o Vasco foi para a 17ª posição, fazendo o penúltimo e desesperado botafoguense começar a clamar. Não pode ir para a segunda. Socorro! Não! Gustavo Kirten está nas quartas de final de Roland Garros. O adversário sobe para mostrar como é que o Equador recebe os visitantes em Quito. 1-0 sobre a Colômbia. Agora o escanteio é para a Colômbia e Oviedo empata. Mas Salas assegura a vitória equatoriana. 2-1. Há 39 anos eles não venciam a Colômbia, que segura a lanterna das eliminatórias. Voltando a falar de Brasil e Argentina, o Clarim, jornal de maior circulação na Argentina, estampa na capa de hoje. Brasil e Argentina jogaram de igual para igual. A diferença foi Ronaldo. Já o Diário Esportivo Olé não dá o braço a torcer. Diz que o presidente da Associação Argentina de Futebol, Julio Grondona, acusou o árbitro colombiano Oscar Ruiz de ter influenciado na vitória do Brasil e completa: o que importa é o tênis. Desculpa semelhante deram os argentinos que foram ao Mineirão. Também depois da onda que tiraram antes do jogo. 2, Argentina, 1, Brasil. Fácil. Para o mais famoso em campo, sobrou ironia. Ronaldo? Não conheço. Quem é? O quê? O quê? Ronaldo? Não conheço. Só conheço o Xuxa. Não. Ronaldo se apresentou e sofreu pênalti. Os rivais acharam que ele se jogou. A fisionomia argentina ficou preocupada, tensa, apreensiva. Mas a doce melodia para os ouvidos das 48 mil pessoas no Mineirão. Sorte deles que o solista da noite era um fenômeno. A torcida espera que o conjunto jogue por música. Nesse embalo, Ronaldo improvisa e vai ao solo no segundo movimento. Pênalti de Heinz. A torcida chama. O craque atende. Mas Oscar Ruiz vê uma invasão de área e manda voltar. Ronaldo dá o bis. Brasil 1-0. Os ex-companheiros de São Paulo, Kaká e Luiz Fabiano, ensaiam toques de entrosamento. Enquanto Sorin e Crespo dão altos tons de suspense na trilha sonora. O jogo aéreo na área brasileira. Nós tivemos algumas dificuldades, porque eles vinham com 4 jogadores. Fora uma ou outra destoada de rock, Júnior, o samba do Brasil não desafina. Ronaldo segue seu ritmo. Sofre outro pênalti. E marca mais uma vez. 2-0. A torcida não se aguenta. E o som do Olé, um viva que vem do espanhol,
acaba embalando os hermanos argentinos. Pelo alto, a bola vai na trave. E no rebote, Sorin, ex-cruzeirense como Ronaldo, diminui 2-1. Alex, que está se despedindo do Cruzeiro, tem a chance de entrar na dança. Mas na cobrança de falta, a barreira argentina corta a bola com a mão. E nos últimos acordes, já aos 48 do segundo tempo, Alex toca para Ronaldo sofrer mais um pênalti. Está preparado o grande finale. Mais um do fenômeno. Esse último pênalti aí gerou muita discussão, muita polêmica. Tem quem acha. 0-0 na 7ª rodada, Argentina e Paraguai e Peru e Venezuela. Em compensação, a rede balançou muito em Colômbia e Uruguai. Em Barranquilla, a Colômbia atropela o Uruguai e sai da lanterna. A festa começa nesta jogada de Bedoya. Herrera ajeita e deixa Pacheco na cara do gol. 1-0. 2 minutos depois, é Pacheco quem lança e Moreno faz um golaço. 2-0. Agora Pacheco manda uma sapatada. Gol é bonito, mas a comemoração é estranha. Dança romântica com a bandeirinha de escanteio. Xiii. No segundo tempo, Restrepo faz o que quer na defesa do Uruguai. Dribla o goleiro e aumenta 4-0. E ainda dá tempo de Herrera tabelar com Ferreira e marcar fácil, o 5º da Colômbia. Essa é a 3ª derrota seguida do Uruguai, que agora é o vice-lanterna e tem a defesa mais vazada das eliminatórias. 19 gols. Olha como ficou a classificação depois da 7ª rodada. O Brasil continua na ponta, sozinho com 13 pontos. A Argentina está ali na cola com 12. Em terceiro, o Paraguai. E em quarto, o Chile com 11 pontos. O Equador é o 5º com 1 ponto a menos. Em sexto, a Venezuela. Depois, Peru e Colômbia, que subiu da lanterna para o 8º lugar. Na vice-lanterna está o Uruguai com 7 pontos. Que feio! E a Bolívia é a última com 6 pontinhos. Que horrível! Na chegada a São Paulo, os jogadores comentam os 2 jogos das eliminatórias, Copa América, férias e Libertadores. O aniversariante do dia ainda não engoliu aquele bendito pênalti. Um verdadeiro presente de grego para quem completa hoje 34 anos. Não foi pênalti. E tanto é que quando o árbitro apitou, o jogador do time dele já levantou rindo já. Na gangorra das eliminatórias, o Brasil não subiu quanto desejava. Mas por enquanto, a altura está boa demais. Estamos líderes dessa competição e a gente espera continuar líder por um bom tempo. Cafu provavelmente não vai disputar a Copa América. Prefere descansar depois de uma longa temporada na Europa. Roberto Carlos também só quer saber de férias. Já Edu nem pensa em ficar longe da camisa amarela. Copa América, se o Parreira te chamar? Ele no meio da pergunta, se me perguntar, fala o que eu quero. O autor do gol do Brasil contra o Chile é o único titular que não vai ter muito tempo para descansar. Na quarta-feira, Luiz Fabiano já volta a campo para defender o São Paulo pelas semifinais da Libertadores e vai ter um apoio de um torcedor ilustre e companheiro de seleção. Estou torcendo. Se possível, eu estarei no Morumbi. Espero que o São Paulo possa fazer outra boa partida, vencer bem, para classificar para a final. Duas vitórias e 2 empates em 4 jogos, entre amistosos e partidas oficiais. A seleção para um pouquinho e deve voltar modificada para a Copa América, mesmo sem conseguir 6 pontos. O plano de ficar com a liderança das eliminatórias foi alcançado. Como é bom chegar em casa com o dever cumprido. Acho que o saldo foi o melhor e agora curtir as férias e esperar até setembro o próximo jogo da seleção. Há 20 dias, a seleção brasileira estava apenas no 4º lugar das eliminatórias. De lá para cá, o técnico Carlos Alberto Parreira pôde convocar todos os jogadores, treinar e os resultados apareceram. Essa interação, essa união é muito importante. Nosso jogador rende melhor quando eles se interagem, conversam, brincam, se conhecem melhor.
e a gente vê isso refletido no campo. Eu acho que ajudou bastante. Ainda no domingo, na fria Santiago, os zagueiros Juan e Roque Júnior começam congelados. O enjoado atacante Navia quase marca. Logo depois, Maldonado chuta e Roberto Carlos deixa o braço. Pênalti ignorado por Horácio Elizondo. Somente aos 12 minutos, o Brasil quebra o gelo na boa arrancada de Ronaldinho. O lance esquenta a seleção. De novo Ronaldo. Kaká, meio de letra, meio sem querer, deixa Luiz Fabiano livre para driblar o goleiro Tapia e esfriar os 62 mil chilenos. 1-0. Tudo perfeito se o atacante não estivesse 53 centímetros impedido. Que situação, hein, seu juiz? Há muito tempo que eu não vejo uma equipe correr tanto durante 90 minutos. Os elogios são para os donos da casa, que depois do gol botam fogo na partida. São 8 escanteios e algumas cabeçadas perigosas. Fuentes acerta o canto. Ótima defesa de Dida. Eles dão a bola para Cafu. O lateral aceita, tabela com Kaká e quase faz o segundo. Mesmo perdendo mais uma chance com Juninho, o radar do chefe multa os pentacampeões por excesso de lentidão. Eles estão saindo a 80 e nós estamos voltando a 60. Pode dar um desequilíbrio, vamos ter que corrigir isso aí. Falou em velocidade? Lembrou Ferrari, não é mesmo? E os vermelhinhos dos Andes pisam no acelerador. Navia é bom de bola e de braço. Por pouco. O mais brasileiro dos chilenos, o cruzeirense Maldonado chuta raspando. Parreira injeta combustível novo. O turbinado Júlio Batista entra no lugar de um cansado Kaká e cabeceia no travessão. Ronaldo, meio sumido no ataque, diz presente lá atrás. O time precisava da minha contribuição, né? Principalmente na defesa, onde eu ajudei algumas vezes. Uma pena que, faltando 3 minutos, Cafu esbarra em Pérez e o árbitro argentino marca pênalti. Navia bate no meio do gol. 1-1. Festa para eles. Liderança isolada para o Brasil. E pela primeira vez, o tal número 13 não é tão amigo assim. Estando hoje com 13 pontos, é um bom número, mas eu já quero sair dele. Em setembro tem mais eliminatórias. Bolívia e Venezuela. 2 ótimos adversários para a seleção agradar a Zagallo e ficar ainda mais perto da Alemanha. A Copa do Brasil já tem o primeiro finalista, é o Santo André de São Paulo, que ontem em Porto Alegre ganhou de virada do 15 de novembro. Os gaúchos até que apoiaram a equipe do estado, mas um outro gaúcho acabou ajudando a atrapalhar os planos do time de Campo Bom. O que se viu na arquibancada do Olímpico, só a seleção havia conseguido. Gremistas, colorados, lado a lado, com o 15 de novembro. O entusiasmo vem da vitória no primeiro jogo por 4-3. Mas o 15 quer mais. Belmonte faz 1-0. E parecia muito fácil. Parecia. O que ninguém contava é que justamente um gaúcho seria um dos principais responsáveis pelo fim do sonho do 15 de novembro. Sandro Gaúcho vence a defesa e empata. Um golaço. E ele, de novo, só que de cabeça, faz 2-1. Torci para eles passar de fase as outras vezes, mas agora não. Era o Santander, tinha que dar o Santander. E não é que deu. Depois do escanteio, Macaná que aproveita. 3-1 Santo André. Uma vitória histórica. A vaga é paulista. E o gaúcho garantido na final da Copa do Brasil é ele, Sandro Gaúcho. Na decisão do título, o Santo André vai pegar o vencedor do duelo de rubro-negros, Flamengo e Vitória. Ontem, em Salvador, na primeira partida da semifinal, quem se deu bem foi o time carioca. Um golzinho só, mas o suficiente para abrir uma boa vantagem. Quase entrar no céu e deixar o time baiano na portinha do inferno. Um anjo na arquibancada, Edilson no gramado. Quem disse que o capeta não tem sombra? Da Silva não larga do pé do atacante. O campo mais parece o purgatório. As faltas se multiplicam dos dois lados. O cartão vermelho não aparece. Todos ganham perdão do árbitro Luciano Almeida.
Pior para Zinho, que sai de maca. Sob pressão, Douglas quase comete o pecado de marcar contra. Lance capital na área do Flamengo. Será que foi pênalti? Foi pênalti. O Douglas segura e puxa o braço do jogador do Vitória. No duelo entre São Júlio César e o endiabrado Obina, o goleiro leva a melhor. 2 vezes. O gol saiu no segundo tempo, mas não foi de Obina, muito menos do Vitória. Juninho sai errado. Juliano recupera. Passa para Fabiano Heller. A bola desvia em Adailton antes de entrar. Flamengo 1-0. O Anjo comemora como se estivesse diante de um milagre. Todos os santos reforçam a defesa do time carioca. Com a derrota, o Vitória vai ter que fazer fora o que não conseguiu em casa. Então a gente vai com esse pensamento de ganhar o Flamengo lá no Maracanã. Sabia que ia ser difícil buscar a vitória, mas viemos em busca dela e conseguimos. Agora é partir para o Rio em busca aí da classificação. Sábado, 12 de junho, Dia dos Namorados. Dia também em que os apaixonados por futebol vão poder ver uma das maiores competições do planeta, a Eurocopa, direto de Portugal. Serão 31 jogos até a grande final no dia 4 de julho. Quem vai estar lá, a gente não sabe, mas pode dar uns pitaquinhos, né? Os favoritos ao caneco do velho continente são a Espanha, a Itália e, claro, a atual campeã França, que vai tentar ser a primeira a conquistar 2 títulos consecutivos da Eurocopa. Mas fique de olho aberto para possíveis surpresas. Os portugueses, donos da casa, estão com mais vontade do que nunca. A Holanda, sempre com um time forte, pode pintar bem. E a República Tcheca do cabeludinho Pavel Nedved também deve ir bem longe na competição. Superclássico argentino entre Boca Juniors e River Plate na semifinal da Libertadores. O jogo de hoje à noite será no estádio da Bombonera, do Boca. E nenhum torcedor do River Plate poderá ir ao estádio. A medida foi tomada para evitar briga entre as torcidas. O mesmo acontecerá no jogo de volta, quando os excluídos serão os torcedores do Boca. O Boca Juniors do técnico Carlos Bianchi busca o 4º título da Libertadores em 5 anos. O River Plate persegue o seu 3º troféu da competição. O último foi em 96. Mas o diferencial deste confronto vai ser mesmo a ausência da torcida visitante. O jornalista argentino Martin Lieberman diz que será muito estranho assistir a um Boca e River só com torcedores do time da casa. Claro, ver um River Boca sem hinchas visitantes, ¿viste? Muito estranho. E na outra semifinal, São Paulo não aproveitou o apoio de um Morumbi lotado e apenas empatou com o Once Caldas da Colômbia.